Quinta-feira é dia de falar das estreias da semana, mas hoje o quadro Cine DF é especial. Eu estive ontem à tarde com a comentarista Ana Carina de Carvalho no principal festival de cinema do país. Vamos conferir? Olá, pessoal! Sabe onde eu e Ana Carina de Carvalho estamos? No Cine Brasília, aqui na 106 Sul. O que está acontecendo aqui, Ana? Natália, é a 49ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Esse festival está há 49 anos aqui no Cine Brasília, que é a meca do cinema nacional. Por esse tapete vermelho já passaram nomes como Leila Diniz, Glauber Rocha, Cacá Diegues e muitos outros. Então é um festival muito tradicional e o mais importante do país. Verdade, a gente está fazendo a cobertura, né, durante toda essa semana. A Ana Carina está aí dando as dicas, editando os VTs, fazendo os VTs, para mostrar para todo mundo aí que assiste o Repórter DF, né, as novidades aqui do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Bom, tô querendo saber, Ana, o que a gente tem? O que a gente vai falar hoje aqui no Cine DF? Olha, tem muitos filmes, a gente pode até ver aqui, tem um cartaz enorme aqui atrás com toda a programação. A gente conversou ontem com o curador da mostra, o Eduardo Valente, que trouxe para esse ano algo novo, várias mostras paralelas, sessões especiais e que são com entrada gratuita, com palestra depois. Mas eu gostaria de falar do filme de ontem que abriu o festival, porque ele vai entrar em cartaz em novembro, que se chama Cinema Novo. Esse filme ganhou o prêmio máximo em Cannes, no Festival de Cannes esse ano, que chama O Olho de Ouro, que é um prêmio destinado a documentários. Comoveu o público, comoveu os críticos e foi a primeira exibição aqui no Brasil, foi aqui ontem no Cine Brasília, abrindo os trabalhos aqui, abrindo essa maratona de filmes. Né? E é um filme que toca muito porque o Eric é filho do Glauber Rocha e ele nasceu aqui em Brasília durante as filmagens da Idade da Terra. Olha só. E calhou dele nascer, foi embora logo, mas ele se sente muito brasiliense. Então ele estar aqui ontem com um filme que tinha acabado de ganhar um prêmio tão grande e discutindo, trazendo arquivo daqueles meninos, né? Leon Richtner, Glauber Rocha, Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos, falando sobre o quê? Sobre a ideia que eles tinham na época, que era uma câmera na mão, ideia na cabeça e vamos mudar o mundo. E esse mudar o mundo mudou a cara do cinema nacional, colocou o cinema brasileiro na esfera internacional. Os franceses amam, tem como referências italianos, americanos, Scorsese fala do cinema novo. Então esse filme ontem foi uma aula de cinema. E hoje que começa a mostra competitiva. E o que a gente vai ter? O que está programado para essa mostra? Essa mostra, ela é composta de 6 longas-metragens e 12 médias e curtas. E o prêmio máximo do festival é aquele candango, que você ganha de melhor filme, melhor diretor, e a melhor premiação em dinheiro é no Festival de Brasília. Então, estão todos filmes inéditos, são filmes que representam 7 estados brasileiros e que vai estar ao longo dessa semana aqui, todos os dias, às 21h30, no Cine Brasília, com reprise no Cine Cultura Liberty Mall. Mas o que eu acho interessante aqui no Cine DF é a gente falar do DNA de Brasília com o cinema. A gente está aqui, é uma cidade que nasceu filmada. A gente até falou isso ano passado, quando começou o Cine DF. Teve 12 longas inscritos e 40 curtas. É muita coisa, somente né? aqui em Brasília. Mas assim, longa-metragem que eu assisti já, que eu acho incrível, é a repartição do tempo do Santiago Delato. Agora você imagina um chefe psicótico numa repartição pública que constrói uma máquina do tempo para aumentar o número de trabalhadores. Ele foi ousado, né, na ideia. Agora, vamos imaginar como que o Santiago trabalhou isso. A gente vai ver sábado. Então, sábado e domingo, e o Cine Brasília vira um estádio de futebol. É a cidade toda torcendo por Brasília, querendo se ver na tela, as equipes enormes dos filmes, os voluntários, os figurantes, o público prestigiando mesmo o festival. Eu como brasiliense, cinéfila, a gente fica até emocionada, e assim, de você espera o ano inteiro por esse festival. É verdade. Bom, a gente vai ter um monte de coisa. Eu tô sabendo que você também é jurada aqui no festival, não é isso? Sim. Ana? Como é que tá sendo a experiência? Então, vai começar hoje, né? Eu fui convidada para integrar o júri de curtas e médias. Eu já dirigi alguns curtas. E é bom, mas ao mesmo tempo é uma tarefa árdua, né? Porque você tem que ter um olhar muito crítico, você não pode comentar até a hora da decisão, que é terça-feira que vem, que vai ter a premiação.
São várias categorias, então junto com a equipe a gente tem que discutir diariamente sobre os quesitos, os critérios que a gente vai adotar. Mas é um trabalho em equipe, é um trabalho muito interessante, é uma grande honra. E além do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, esse clima maravilhoso, as pessoas chegando, né, assistindo as sessões, elogiando, adorando, a gente tem também estreias aí, né, nos cinemas de Brasília, que não são só filmes brasileiros. Que filmes são esses? Aliás, muitos, mas hoje você separou 2 pra gente, né? Isso, uma alternativa também para quem não quer só ver filme brasileiro. São 2 filmes que eu separei que estão estreando hoje aqui em Brasília e no Brasil. E, por coincidência, os 2 que eu separei com o ator Jeremy Irons. Olha só! E olha que eu não pensei nisso na hora de... Foi realmente por ter gostado dos filmes. Pela importância mesmo. Pela importância mesmo. E o primeiro é O Homem que Viu o Infinito. Em 1913, um estudante indiano se mostra como um gênio da matemática. E ele consegue ir estudar em Cambridge, na Inglaterra. Embora ele seja um gênio conceituado na Índia, né, dentro da academia, ele sofre um certo bullying ao chegar lá. E o professor abraça a causa. Então, uma grande amizade começa a partir dessa relação entre Jeremy Irons, que é o professor, e o estudante indiano. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme é abordar a questão da matemática, dos gênios, que a gente às vezes deixa essas histórias verídicas de lado. E elas inspiram, né? Porque é tão complicado para um gênio, para uma pessoa que está um pouco acima da média, se comunicar com o resto do mundo, se fazer entender. Então, essa amizade que nasce entre o professor e ele muda todo o destino dos 2. Muito bom. E o outro filme que você separou também? Outro dele, né? com Jeremy Irons. Vale a pena. Que chama Lembranças de um Amor Eterno. O que pode ser isso? O que suscita, né? Lembranças de um amor eterno. É uma dublê, que é uma astrofísica, uma mulher bem interessante, que ela se comunica com um homem por e-mail, por cartas, que é o Jeremy Irons. Só que eles demoram muito a se encontrar. Essa história vai se desenrolando, esse caso vai crescendo. Mas no momento que realmente a coisa vai se efetivar, né, esse relacionamento vai acontecer, tem um grande segredo aí que ele guarda. Então vai ser uma história de mistério, de amor e que a gente não pode dar spoiler. Não pode, de jeito nenhum. A Ana vai continuar fazendo a cobertura do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, das outras estreias. Essa semana a gente ainda vai dar algumas coisas aqui, Sim, né, vamos estar aqui, vamos conversar com todo mundo, que a gente conseguir falar, principalmente os nossos diretores aqui de Brasília. Legal, acho importante, legal, muito bom, muito bom. Vamos cobrir aqui o festival. Então tá bom, a gente vai então assistir aí toda a sua programação que você passar pra gente. E semana que vem a gente tem mais CineDF, não é isso? Até semana que vem, Natália. Até.